Nesta cena, o que aconteceu com os discípulos de Emaús pode acontecer com você. Ter a companhia do Cristo e a alma alimentada pelo pão da vida eterna oferecido por Ele. Eu convido você para estar no próximo sábado, a partir das 16 horas, na reunião da comunhão com Deus. É muito bom, é uma bênção. Aqui em São José dos Campos, na Avenida Rui Barbosa, 338, Jardim Bela Vista. Olá, você, meu irmão, minha irmã do Vale do Paraíba e de São José dos Campos. Neste sábado estaremos celebrando a vida eterna. Nos reuniremos a partir das 7h45 da manhã na Avenida Rui Barbosa, 388, no centro, e sairemos para os cemitérios, onde levaremos essa mensagem de conforto, porque no plantão espiritual os mortos não morrem, levando essa mensagem. Participe você também. É neste sábado, aguardamos vocês.
Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Que maravilha. Então, tudo bem com vocês? Muito calor por aí. Então, vamos mais uma vez dar início a esse nosso estudo, né? Tão importante para todos nós, que é justamente o estudo do Apocalipse de Jesus, sempre, como nós aprendemos na religião divina, e espírito e verdade à luz do seu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja bem, nós amamos nosso semelhante conforme o Cristo nos ama. Então, é muito importante que nós tenhamos essa percepção da importância do que é verdadeiramente nós amarmos nosso semelhante com o amor de Cristo. Aí eu perguntaria a vocês, é fácil? Não é fácil, né? Mas também não é impossível. Senão o Cristo não nos teria nos trazido com tanta grandeza, com tanta desenvoltura, esse novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eu vou ler aqui, justamente para nós darmos início à nossa cruzada de hoje, esse tratado de paz, esse tratado de amor, que tão bem nos faz. Se vocês quiserem acompanhar aí, quem tiver a revista Jesus está chegando, ou no início do livro, né? Nós temos esse tratado de paz, esse tratado de amor. Os que quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Tá? Acharam aí na revista? Ou fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. É o tratado do Novo Mandamento de Jesus, reunido pelo nosso irmão Paiva, consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7, 8, 10 a 17 e 9. Ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor um pelos outros. Olha só, nós amamos como Cristo, teremos como Ele esse amor, teremos esse reconhecimento. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Olha a grandeza do Cristo. Pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Então, vocês vejam como é importante nós temos essa grandeza de entender o que é esses ensinamentos do Cristo. A glória de meu Pai está em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E o que é dar esse fruto? É justamente quando levamos essa mensagem, quando nós fazemos as nossas orações por alguém, né? Isso é dar esses frutos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vejam bem que importância, hein? Permanecer no amor do Cristo. Eu pergunto para vocês, é fácil? Não é. Mas é impossível? Não. Nós vamos trabalhando, vamos construindo no nosso interior aquele sentimento para chegar nesse amor. Tenho-vos dito essas coisas a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A grandeza do Cristo, que a alegria dele chegue aos nossos corações. Essa é a grandeza do Cristo, que a alegria dele chegue aos nossos corações. E todos nós queremos isso, não queremos? Que essa alegria, queremos essa alegria compartilhada que vem diretamente do coração do próprio Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Ele deu até mesmo pelos seus supostos inimigos, que os outros se consideravam inimigo dele, mas ele não se considerava inimigo de absolutamente ninguém. Você veja aí essa grandeza, porque Jesus nunca, em momento algum, considerou alguém como sendo inimigo. Nós, sim, pelas nossas ações, pelas nossas, como é que eu posso dizer, nossa forma de agir, acabamos nos tornando inimigos do Cristo, de nossa parte, não da parte dele. Né?
E vós sereis meus amigos, fizeram o que eu vos mando. E eu vos mando isto, amai-vos como eu vos amei. Já não mais os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Aqui ele fala novamente, tudo que nós pedimos ao Pai. Muitas vezes o que acontece? Nós não sabemos pedir. Nós pedimos de forma errada. Essa que é a questão. Então, muitas vezes não somos atendidos porque pedimos erradamente, de forma incorreta. Né? E isto eu vos mando, que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Então, está aí para a nossa reflexão esse tratado. Aí alguém pode perguntar, puxa, César, por que repetem tanto esse tratado do Novo Mandamento? Porque nós vamos ver que aí ele está a ordem suprema que conduz a nossa vida, até mesmo para um estudo como esse, nosso cotidiano, para ir trabalhar, né? Porque ele dá a diretriz exata para o verdadeiro sentido da felicidade. Né? Então, à medida que nós buscarmos a sintonia desse novo mandamento, nós alcançamos todo esse ambiente. Bom, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí acompanhando pelo YouTube, vocês que estão aqui ao vivo, nós vamos agora nos preparar para a prece. Aquele momento de sintonia com Deus, com Cristo e com os maiores da espiritualidade. Aquele momento em que nós não deixamos nos levar pelas dificuldades do dia a dia. E quem não tem dificuldade? Quem não tem esses desafios? Todos nós temos. Mas, como nós aprendemos na religião divina, dificuldades são, ou melhor, obstáculos são desafios, são prêmios, perdão, obstáculos são prêmios que Deus concede à nossa inteligência. Porque aí nós saímos da zona de conforto e vamos à luta. Então para me vencer eu tenho que ter desafios na vida? Eu tenho que sofrer? Não necessariamente. Deus não criou, ou melhor, não nos criou para sofrermos. É nós que criamos situações para sofrermos, e não Deus. Mas ele nos traz um amparo, graças a Deus. Como essa prece que nós vamos ouvir agora. A prece ecumênica do Pai Nosso. Vamos agora fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar nossos anjos da guarda. Vamos mentalizar o Cristo de Deus. Cadê o folha, né? Se aproximando dos nossos lares. E diante disso, vamos ouvir a voz ungida do nosso irmão Pai Neto, a prece ecumênica do Pai Nosso. Vamos falar com Deus. Entrei, né? Deixa eu entrar. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Tá aí, então, agora mais fortalecidos. Tenho certeza que vocês aí, que estão aí acompanhando, estão mais fortalecidos através da oração, né? Porque ela vai, como se diz, ela vai desanuviando os horizontes, onde está tudo aquilo que parece que está escuro, e vai abrindo a nossa mente, nossos corações, e principalmente por um estudo como esse, né? Dentro dessa série Apocalipse de Jesus para os simples de coração, onde nós vamos estudando aí, nesse caso agora, dando continuidade ao livro As Profecias Sem Mistérios. Quer dizer, o próprio nome do livro já diz respeito a isso, né? Que as profecias não têm seu mistério. Ele tem mistério à medida que nós estamos fora da faixa integrada em espírito e verdade de Deus, né? Quando, à medida que nós nos integramos espiritualmente, elas deixam de ser mistérios. Bom, lembrando, só recapitulando, semana passada, conforme havíamos prometido, né? Nós estudamos os 10 mandamentos na lei de Deus, mas mais precisamente o segundo mandamento, onde nós fomos procurar justamente o verdadeiro sentido, aonde está inserido na Bíblia Sagrada, a partir do Velho Testamento principalmente, a lei universal da reencarnação. Nós encontramos lá a lei universal da reencarnação inserida justamente no segundo mandamento da lei divina, está bem? Bom, para quem perdeu, está lá no YouTube, está lá a gravação do estudo do dia 25 de outubro, né? É só lá assistir novamente, está lá no YouTube. Bom, e nós vamos agora, dentro desses ensinamentos, vamos buscar aqui, no livro As Profecias Sem Mistério. Hoje nós vamos estudar na página 299 a fragilidade dos tratados humanos, nesse livro, nessa edição tradicional, que é a edição Pocket, que é esse livrinho menor, é na página 237, que é o livrinho pequeno, tá? E se for um livro grande, é a página 299, a fragilidade dos tratados humanos. Nós vamos entender, será que os tratados humanos de governos são confiáveis? Será que são? Vamos ver aqui o que diz aqui. Então, relata aqui nosso irmão Paiva, no subtítulo, Fragilidade dos Tratados Humanos. Ele diz: os governos do mundo, apesar do fim da Guerra Fria, continuam produzindo armas perigosas e assinando tratados, garantindo que não vão usá-las. Torcemos para que assim seja. Nós vemos aí as guerras que estão acontecendo, né? É Ucrânia, é Israel, né? É na faixa de Gaza, e prossegue aqui. Entretanto, numa rápida análise da história, sabemos como certos homens afirmam de antemão, tramando desrespeitá-los. Ao exemplo emblemático de Hitler
de 1889 a 1945, com seu compromisso de não agressão firmado com Stalin, né, ele fez esse tratado. Assim que pôde, o malsinado Führer invadiu, então, a União Soviética. Até que o deteve o competente general Inverno. Foi a questão do clima, né? Teve aquele clima frio, e aquele clima frio, o que aconteceu? Deteu toda a trajetória dessa invasão avançar. Ou seja, a própria natureza. Por isso que é o chamado general Inverno, porque as temperaturas ficaram baixíssimas. E prossegue aqui. Napoleão Bonaparte, que o diga, certamente o faria com grande frustração, porque Napoleão também enfrentou algo nesse sentido. E prossegue. A respeito do potente punho desse general, que é o general Inverno, né? Mas, nas alianças espirituais com Deus, o seu respeito é eterno. Já dizia Victor Hugo, não se chega à paz a não ser por intermédio da fraternidade. E como não nos cansamos de afirmar o caminho da LBV e, consequentemente, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é justamente a paz. Por decorrência, o do amor, que é o mais poderoso instrumento de ação do mundo. A milagrosa sobrevivência da humanidade não deixa de ser uma prova. Meu pai fala o seguinte, que a humanidade teimosamente continua a sobreviver, graças a Deus. A humanidade é teimosa nesse sentido, ainda bem. Por isso que não teve nenhuma destruição e nem haverá. Haverá, sim, consequências, como já estão ocorrendo, né? Desses ultrajes, da forma que a humanidade vem tratando o planeta, vem tratando seu semelhante, vem tratando países vizinhos, e nem tão vizinhos assim, né? No interesses comerciais, interesses que não levam a nada, a não ser questões financeiras, e nessa lista não consta, muito menos, o interesse do bem-estar do ser humano. Né? Segue aqui, então, irmão Paiva. Alguém quer falar alguma coisa, fica à vontade, desse trecho que eu falei. Não? Não. Podemos continuar aqui. Bom, Apocalipse, paternal aviso de Deus e sua mensagem de misericórdia, desde o Velho Testamento. Olha aí. Por isso que nós fomos buscar, semana passada, lá no Velho Testamento, a explicação da reencarnação. Vocês vejam que é velho, antigo, mas não está superado. Muito pelo contrário. Velho Testamento e Novo Testamento andam de mãos dadas. Então ele prossegue aqui. Ó. Muita gente, ainda ao se referir ao Apocalipse, mesmo que nunca o tenha lido, infelizmente isso ocorre diversas vezes, só imagina como descrição de fatos terrificantes, que lá realmente se encontram por ser resultado das más ações humanas. Quer dizer, a pessoa nunca chegou ao texto do livro sagrado, muito menos o Apocalipse, imagina, é um livro de terror, é um livro de dramas sobre a humanidade. Na verdade, os dramas quem causam é a humanidade e não o livro sagrado. Bom, prosseguindo aqui. É questão exposta na física de forma matemática por Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727. Ele diz que a sua famosa lei, abre aspas, a toda ação corresponde uma reação igual e contrária, fecha aspas. Princípio de ação e reação, terceiro enunciado das leis básicas de Newton para o movimento. Então, ele já enxergou dessa forma através da lei da física, ação e reação. Ou seja, para cada ação, uma reação. Se eu jogo uma bola na parede, ela não vai ficar grudada na parede, a não ser que esteja cola, seja uma coisa, um material, mas é uma bola normal, né? Uma bola de borracha, evidentemente que ela vai retornar, com certeza. Ora, por força da mesma lei, os bons atos resultam em consequências admiráveis para os que os praticam e, concludentemente, para a sociedade de que participa. Daí, os relatos do extraordinário conforto para os que persistirem com Cristo até o fim, porquanto ele mesmo diz no livro da Revelação,
capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esse aí vocês vejam que ele está falando, ser fiel até a morte. Ou seja, como a morte não existe, ser fiel até o fim da sua existência terrena. Eu te darei a coroa da vida. O que ele quer dizer com isso? Então quem não é fiel, então quando passar para o plano espiritual, vai morrer mesmo de verdade. Não. Na verdade, é assim, porque um espírito, quando ele não cumpre as leis divinas, quando ele chega no plano espiritual, em relação ao processo evolutivo dos outros espíritos que procuraram errar menos, né? Que perfeito só um passou pela Terra, que é o Cristo. E não passou pelo processo reencarnatório como nós. Bom, o que acontece? Ele evoluiu em linha reta. E nós, humanidade, não. Então, quando nós erramos, é como se fosse uma morte em relação aos outros espíritos que estão adiantados lá na frente, espiritualmente falando. Mas não morre, não, porque ele vai reencarnar novamente, ter novas oportunidades, porque a lei da reencarnação, como nós vimos no estudo passado, é uma lei de amor e não de destruição. E aqui ele prossegue. No Velho Testamento da Bíblia Sagrada, a misericórdia de Deus resplandece nesta passagem do Gênesis Mosaico, capítulo 18, versículo 24 a 33. Então, vamos ver o que temos aqui no livro da Gênesis Mosaico. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, que quem escreveu, segundo relatos mesmo, né, foi Moisés. Mas, evidentemente, que não foi só ele, mas foi ele que deu esse início. Então, diz aqui, ó. Abraão interfere com Deus pelos homens. Então, diz aqui. Se, porventura, Senhor, houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz a toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu-lhe então Abraão, dizendo, eis-me aqui agora que me atrevi a falar ao Senhor. Ainda sou pó e cinza. Se porventura faltar os 50 justos, destruirá por aqueles 5 todas a cidade? E ele disse, não a destruirei se eu achar ali 45 justos. E continuou ainda a falar, lhe disse, porventura achar ali 40. E ele disse, não farei destruição por amor aos 40. Disse-lhe mais, ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, ele disse, não farei se achar ali 30, ou seja, não destruirá, né? E disse, e eis agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20, ele disse, não destruirei por amor a dos 20 que sejam justos. Disse mais, ora, não se ire, Senhor, que ainda só, mas desta vez falo, se porventura se achares ali 10, né? E disse, então ele respondeu, não destruirei por amor aos 10 justos, não destruirei aquela cidade. E fosse o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, Abraão tornou ao seu lugar. Evidentemente que não era o Deus total, né? Era um espírito de luz que estava se comunicando com Abraão, que naquela época as pessoas viam o espírito de luz como sendo o próprio Deus total do universo. E nós aprendemos na religião divina que Deus nos comunica diretamente conosco, assim como nós nos comunicamos com as formigas, né? Ele sim, pela intuição, ele vai nos orientando, dando os espíritos iluminados para fazerem contato, mas as nossas preces chegam até ele. É diferente, né?
Então, por quê? É por uma questão de evolução, não que ele não queira, mas diretamente ele fala assim, aos nossos corações. Mas essa comunicação, como nós estamos vendo aqui nesse texto, evidentemente que foi um espírito iluminado, a serviço de Deus. E se pode ser até o próprio Cristo mesmo. E aqui, por exemplo, ele fala assim, ó, mensagem de esperança, escreve aqui o irmão Paiva, para a gente fechar o estudo de hoje. Ele fala assim, ó, será que não há 10 justos nesse planeta? Será que... Claro que existem. O Apocalipse não fecha a porta da salvação para ninguém. O karma não tem mais poder que o amor. E a fé, quando verdadeiros, porque no tempo devido pode modificá-lo. Então, a gente não tem aquela frase, não sei se vocês todos já foram lá no Templo da Boa Vontade, mas lá temos a seguinte frase no trono e altar de Deus: todo dia é dia de renovar o nosso destino. Nós podemos renová-lo à medida que praticamos ações e gestos diretos que vão beneficiar aos nossos semelhantes e a nós mesmos. Então, nós alteramos todo esse processo. Então, ele prossegue. Porquanto ele significa causa e efeito, o karma. Porque quando fala em karma, as pessoas só entendem como desgraça. Ah, é o karma. Então, a primeira coisa que a pessoa entende que karma é algo que tem que acontecer somente coisas terríveis e desagradáveis. Não necessariamente. É causa e efeito. Essa causa e efeito pode ser boa, né? Então, o karma, na verdade, não significa somente coisas ruins e desagradáveis. É causa e efeito. Ora, mudada a causa, corrigido o efeito, nada mais, nada menos. O livro das profecias finais, que é o Apocalipse, apenas adverte na forma eloquente da linguagem profética a respeito do figurino ético, espiritual, que o ser humano não deve vestir, ou seja, não devemos colocar de forma antiética espiritualmente, vamos dizer, para que os resultados não lhes sejam funestos. Ainda mais ao seu Santo Evangelho, segundo Lucas, capítulo 15, versículo 7. Conforta-nos o Cristo, o divino mestre da humanidade, no seu sublime empenho de nos redimir. Ele diz o seguinte, o Cristo: em verdade vos digo, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se corrija do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, seguros estamos, diz o irmão Paiva, na divina segurança das seguras mãos de quem? De Jesus. Que ainda diz, lembrando o profeta Oséias, que está no capítulo 6, versículo 6, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, não holocausto. Pois vim chamar justos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, conforme está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 13. Quem verdadeiramente ama, nunca será destruído. Ademais, somos espíritos eternos. Amanhã, dia 2 de novembro, é o dia que se fala aí por aí, comemorar o Dia dos Mortos. E na religião divina a gente fala o quê? Dia dos vivos. Porque aqueles que nos antecederam na grande pátria espiritual continuam mais vivos do que nunca. E as nossas orações vão chegando aos seus corações, vai chegando esse conforto espiritual, vai chegando esse lenitivo espiritual. Por isso que é importante orar por aqueles que nos antecederam. E prossegue. Exemplo. Jesus, apesar de crucificado, sua mensagem e seus ensinamentos atravessam os séculos. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 33. Estejamos tranquilos, porque enquanto houver amor, por maiores que sejam as provações anunciadas nas profecias, o mundo não se acabará, posto que, pelo bem dos seus filhos, Deus instituiu no universo a divina lei da compensação. Confia ao Senhor em suas obras e os teus pensamentos serão realizados. Então, tá aí, meus irmãos, minhas irmãs, a importância de nós ver essa frase aqui que ele termina do Provérbios. Confia ao Senhor
as tuas obras e os teus pensamentos serão realizados. Então, é muito importante que tenhamos essa consciência. Nós confiamos em Deus? Confiamos, né? Então, essas nossas, as suas obras, os teus pensamentos, o que nós somos aquilo que pensamos. Se nós pensamos coisas boas, serão realizadas. E se buscamos em Deus, no Cristo e no Espírito Santo, serão realizadas. Muitas vezes a gente pensa, puxa, mas não chegou aquele pedido que eu fiz para Deus. Não chegou naquele momento, porque não é o momento certo. Mas ele não desampara ninguém. Gente, está aberto aí, que alguém quer fazer algum comentário? Irmã Nazaré, Olívia, fiquem à vontade. Não vou fazer não, irmão. Não, fique à vontade. Irmã Nazaré, alguém, fique à vontade, vocês. Tá bem, então. Gente, então fica aí para a nossa reflexão, nosso estudo de hoje. Semana que vem, nós estudaremos a parte 2 desse livro, que é justamente a homem e o papel da mulher, né? Porque a mulher, você veja que o próprio Cristo, já desde a sua primeira vinda visível a esse planeta, valorizava muito a companhia das mulheres. Intuito o quê? Que elas vão alavancando muitos empreendimentos, muitas instituições, o quê? Pela sua garra, pela sua firmeza. Então, é muito importante. Então, nós estaremos estudando na semana que vem, a partir, se vocês quiserem deixar anotado aí, página 309 desse livro, edição tradicional, e na edição Pocket, né? Que a turma fala aí, edição Pocket, que é esse livro menor, é na página, deixa eu ver aqui, só um minutinho, deixa eu me localizar aqui, 246, tá? Então, semana que vem, na página 246 dessa edição Pocket, e na página 309 na edição tradicional. Gente, então vamos agora, nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de termos esse estudo, esse ensinamento que Jesus, como nós lemos ali, que Jesus fala no tratado do seu novo mandamento. Tudo vos será concedido, pedi o que quiserdes. E ele passa os seus ensinamentos. Como nós vemos no tratado, vocês vejam que ele, em momento algum, ele nos desampara, porque ele fala o seguinte, naquela passagem, ele fala que tudo que eu vos tenho recebido vos será dado a conhecer. E é isso que ele está fazendo conosco. Os seus ensinamentos, até então o Apocalipse era um livro de mistério. E pela misericórdia do Cristo está nos sendo dado através da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Que Jesus, ele colocou como propósito justamente a religião de Deus, abrir para nós esses ensinamentos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar nossos entes queridos, os que estão aqui, na nossa convivência material, mesmo os que não estejam próximos de nós fisicamente, vamos mentalizar aqueles que estão passando por desafios de relacionamento familiar, aqueles que estão atravessando muitas dificuldades no campo da saúde, sim, quantas pessoas, né? Aqueles que atravessam problemas financeiros, sim. Jesus criou esse planeta, então ele pode resolver todos esses problemas. Vamos confiar nele, confiemos de verdade. E vamos pedir também àqueles que já nos antecederam ao mundo espiritual. Amanhã, que a humanidade fala como Dia dos Mortos, e na religião divina nós vemos como Dia dos Vivos, vamos mentalizar aqueles que nos antecederam na grande pátria espiritual, levando para eles nosso sentimento de amor, esperança em Deus, e pedindo que eles sejam felizes nessa nova fase da vida deles, que é na fase espiritual. Mas o sentimento de amor ainda existe, né? Daqueles que tínhamos em nosso coração, permanece, graças a Deus. Então, vamos fazer juntos a prece ecumênica do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja. Porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. E uma salva de palmas a Jesus, nosso mestre. Gente, obrigado aí pela paciência, né? E até o próximo estudo.